Olá, queridos, graça e paz a todos. Estava eu aqui meditando num texto em Êxodo capítulo 3, a partir do verso de número 2, que fala acerca da sarça que ardia e nos consumia. Diz assim o texto sagrado: E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio da sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para lá para ver, bradou Deus a ele, disse do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Até aqui. Interessante que com a morte de José no Egito, o próximo faraó que assume, ele desconhece os hebreus e começa a colocar fardos pesados e aí sim escravizar o povo no Egito. E essa escravidão foi uma das escravidão que mais longa, foi 430 anos, e Moisés nasce. Nesse período que Moisés nasce com um propósito. Você conhece a história, devido à ordem de matar as crianças de 0 a 2 anos de idade. A sua mãe, Joquebede, coloca Moisés dentro de uma arca de junco na beira do rio Nilo, e a filha de Faraó tira ele da beira do rio e cria ele no Egito. 40 anos Moisés foi criado no Egito como um faraó, como um egípcio, né? Enfim. Só que o texto sagrado vai dizer que uma certa feita Moisés vê um egípcio maltratando um dos seus contemporâneos. E Moisés, ele toma uma atitude meio que precipitada, pois ele vai e mata aquele egípcio e enterra na areia. Interessante que o propósito de vida de Moisés, o propósito que ele nasceu, era justamente para libertar os hebreus dos egípcios. Mas aqui ele tenta libertar um hebreu de um egípcio. E isso acaba atrapalhando, pois o propósito não era para libertar um, mas todos os hebreus, de todos os egípcios. E essa atitude, você sabe, com essa história, o seu crime é descoberto e ele tem que fugir para o deserto de Midian. Por quê? Porque ele enterra na areia. E a areia, você sabe, o vento, ele muda. A areia, você enterra algo na areia, o vento acaba descobrindo tudo. E além do vento descobrir tudo, o Deus que vê tudo, ele sabe o que você está encobrindo, o que você está escondendo. Essa é uma primeira lição que eu aprendo. Segundo, ele sai do palácio e vai para o deserto de Midian. A segunda lição que eu aprendo é que as nossas atitudes, muitas das vezes, vai determinar aonde nós vamos parar. Isso é importante, porque tem pessoas reclamando que estavam em situação de palácio e agora se encontram em situação de deserto. As nossas atitudes que nos levam a determinados lugares. Porém, quando Deus tem promessa na vida de alguém, mesmo Deus que cumpriria a promessa no palácio é o mesmo Deus que cumpre a promessa no deserto. Pois bem, agora Moisés está pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro no deserto. Quando ele vai para o Monte Horebe, e lá Deus se manifesta numa sarça que ardia em fogo e não se consumia. Interessante porque Deus escolhe a sarça para se manifestar. A sarça é nada mais, nada menos que um espinheiro,
que é símbolo de pecado. Espinho na Bíblia é símbolo de pecado. Por que Deus não escolheu a figueira? Por que Deus não escolheu a palmeira, que é símbolo de vitória? Por que Deus não escolheu a videira, que é símbolo de transformação? Por que Deus não escolheu a videira, que é símbolo de unção? Deus escolheu logo um espinheiro para se manifestar. Porque Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ninguém ia atentar para um espinheiro, porque sarça no deserto é comum demais. E sarça no deserto queimando também é comum. Só que o que chamou a atenção de Moisés não foi a sarça, mas foi o fogo que estava na sarça. A terceira lição que eu aprendo é essa. Não é eu que vou chamar a atenção, mas é o fogo de Deus que está em mim. Não é você, é a presença de Deus que está em você que chama a atenção das pessoas. E Moisés se aproxima da sarça. Ele diz no texto, me virarei para lá para ver quem essa tão grande visão. Quando ele se aproxima, Deus brada do meio da sarça e diz, Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Isso me chamou a atenção porque a terra de Midian não era santa, era uma terra pagã. Por que Deus fala que é terra santa? Porque a presença de Deus está na terra. Então até mesmo aquilo que é impuro se torna purificado somente com a presença dele. Glória a Deus. E por que Deus manda tirar a sandália dos pés? Na cultura egípcia, quando um egípcio ele tira a sandália para outra pessoa, ele está declarando que aquela pessoa é maior do que ele. Então, Moisés sendo vivido 40 anos no deserto, Deus fala para ele, tira as sandálias, Moisés, porque quem está diante de você é maior do que você. E mais interessante ainda, que estudiosos vão dizer que na sandália de Moisés era uma sandália egípcia, que por baixo da sandália tinha a foto do Deus, a imagem do Deus Ra, que é o Deus Sol. Então Deus não compactua com as coisas do Egito. Para se aproximar de Deus, você tem que se desfazer das coisas que você trouxe lá do Egito. Essa é uma importante lição também desse texto. Porque também, se a terra é santa, por que tem que tirar as sandálias? Porque a sola do chinelo impedia que a sola dos pés tocasse com o solo da terra. Como assim? Não entendi. A sola do chinelo impede que a sola dos pés toque no solo da terra. E Deus quer que os pés de Moisés toquem no solo da terra. Por quê? Para Moisés lembrar da onde ele veio e para onde ele vai. Ok? Isso são lições importantíssimas que o texto nos revela. E para finalizar, o que eu acho interessante é que Deus fala para Moisés, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por que Deus fala Deus de Jacó, se Deus já havia mudado o nome de Jacó para Israel? Jacó, que significa enganador, Deus já tinha mudado para Israel. Por que Deus fala ainda Deus de Jacó? Porque Moisés, ele está errante no deserto. Ele cometeu um crime, ele está fugitivo. Ele está errante no deserto. Então, Deus se manifesta para Moisés como Deus de Jacó. Por quê? Porque Jacó é falho e Moisés também é. E Deus não é Deus daqueles que são santos, mas Deus é daqueles também que são falhos, que se santificam nele. Deus é Deus daquele que comete erro. Deus é Deus daquele que vive uma vida toda bagunçada. Você sabia disso? Deus é Deus desses também. E é tanto que Deus é Deus desses, que Deus é Deus que transforma
aquele que está com a vida toda bagunçada, como fez com Jacó, Deus pode fazer e fez com Moisés e pode fazer também na sua vida. Então são uma reflexão bem breve sobre Moisés. Gostaria que você guardasse essas lições importantíssimas na sua vida. Você que puder, curta, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho e Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Shalom.